Nós mostramos ontem no Bom Dia o caso de uma menina de apenas 3 anos que morreu em Castelo depois de tomar medicamentos da mãe. O Espírito Santo registrou este ano mais de 1.800 notificações de intoxicação acidental envolvendo medicamentos e 800 delas foram nessa faixa etária aí de 0 até 4 anos. Mas o que fazer quando uma situação dessa acontece? André Afonso está com uma médica e vai ajudar a gente a entender porque o desespero muitas das vezes toma conta do momento, André, só que é momento de agir pensando no socorro e quanto mais rápido ele acontece, melhor é para essa pessoa. Não é isso? Bom dia para você e também a sua entrevistada. Isso mesmo, ótimo dia Aurélio, Vanessa, todo mundo que acompanha aqui a gente na TV Gazeta também. Nossas atenções se viraram para esse tema depois desse caso aí no sul do estado que ainda está sendo investigado pela Polícia Civil e a partir disso a gente procurou a Secretaria Estadual de Saúde que informou não só que a gente teve esse óbito confirmado por causa de intoxicação por medicamentos este ano, mas também a gente já teve um aumento nos casos registrados desse tipo aqui no estado. Foi um aumento aí de pelo menos mais de 80 casos. No ano passado, até o dia 14 de outubro, tinha sido 1.734 casos. Este ano já são 1.821. Quem vai explicar para a gente, conversar com a gente mais um pouco sobre esse cenário de intoxicações por medicamentos é a Rinara Machado, aqui toxicologista do Ciatox. Rinara, muito bom dia, muito obrigado por atender a gente aqui no Bom Dia Espírito Santo. Primeiro explica pra gente, aproveitando a deixa do Aurélio, nesses casos, são casos principalmente envolvendo crianças, que envolvem muito desespero, então o que se fazer, como identificar esse risco e o que fazer para providenciar um socorro o mais rápido possível? Então, as crianças de 1 a 4 anos são a faixa etária mais prevalente dos acidentes por medicamento e elas estão vulneráveis a quadros de intoxicação. E normalmente os acidentes eles acontecem dentro de casa, porque é o período que elas ficam, o ambiente que elas ficam mais tempo dentro de casa. E essas crianças elas são vulneráveis porque elas não têm a menor noção do perigo, Então esses produtos, os medicamentos, na facilidade do acesso, isso daí tem um risco muito grande de causar intoxicação e essas intoxicações elas podem ser graves, pode necessitar de internação e eventualmente pode ser até fatal, O que a gente pode fazer então para evitar que essas eventuais intoxicações ocorram? É a prevenção, A prevenção é a alma do negócio. Então, o que os pais, os cuidadores precisam estar atentos? Justamente evitar a facilidade desse acesso a esses produtos. Então, procurar guardar esses produtos fora do alcance das crianças, de preferência em locais acima da altura, em armários trancados com chave, Porque se por acaso tiver numa mesinha de cabeceira, se tiver numa bolsa, essa criança por curiosidade, às vezes pela fase oral, que dependendo da faixa etária vai ter, essa criança ela vai ser vulnerável e pode ter um quadro de intoxicação pela exposição ao medicamento. E eu imagino que intoxicações por medicamentos diferentes vão apresentar também primeiros sintomas diferentes. Mas tem alguns sintomas mais gerais, mais comuns, que a gente pode citar aqui já para os pais, talvez ajudarem os pais a identificar situações como essas? Sim, qualquer mudança no comportamento da criança, isso já é um sinal de suspeita, Então, a criança que está sonolenta no horário que normalmente ela estaria brincando, uma criança que começa a vomitar incoercivelmente ou com vários episódios de vômito, uma criança que comece a ter respiração acelerada, uma criança que tenha mudança na marcha, isso tudo são sinais de uma possível intoxicação. E caso a criança já tenha, a senhora deu a indicação de nunca deixar esses medicamentos acessíveis às crianças, mas caso a criança já tenha ingerido esse medicamento, existe algo que possa ser feito antes do socorro chegar, do SAMU conseguir chegar no local? Então, você pode tentar de imediato procurar o produto que a criança foi exposta, levando inclusive embalagem, tentar identificar a dose, porque a gente precisa estabelecer se o medicamento atingiu dose tóxica ou não. Existem vários tipos de medicamento com várias ações diferentes no organismo
pode entrar em contato imediato com o Ciatox, lá tem médico 24 horas, a gente vai tentar analisar junto com o cuidador ou com o familiar se essa criança atingiu dose tóxica e, dependendo do quadro clínico, procure imediatamente serviço de saúde mais próximo da sua casa. A gente falou aí que até o dia 14 de outubro foram mais de 1.800 casos em todo o estado, 43% desses casos de crianças de 0 a 4 anos. E aí eu te pergunto, Rinara, tem algum medicamento em todos esses casos que costuma aparecer com mais frequência? Sim, os medicamentos para tratamento de ansiedade, para os medicamentos que são usados para dormir, né? E, além disso, os analgésicos, e aí eu chamo atenção, inclusive, para o paracetamol. O paracetamol é um medicamento que normalmente a criança ela tem o hábito de usar, os pais vão acabar usando nas crianças, né? Febre é um evento comum, principalmente nessa faixa etária, e o paracetamol, dependendo da dose, ele pode causar, inclusive, hepatite fulminante com óbito. Então, é perigoso e, dependendo do caso, a gente precisa entrar com antídoto para evitar todo esse contexto do paracetamol. Existe uma crendice, por assim dizer, né, que nesses casos teria alguma eficácia dar leite para a criança depois de uma intoxicação, depois de uma ingestão errada de remédio. Tem alguma verdade nisso? Não, então assim, dependendo do agente tóxico, o leite ele pode inclusive aumentar a rapidez da absorção desse produto. Então, não dê leite, não dê água, não provoque vômito. O que você tem que fazer é procurar qual foi o medicamento exposto, a dose exposta, procurar assistência médica e entrar em contato com o Ciatox. E só para a gente esclarecer, porque é um número expressivo, né, mais de 1.800 casos, nesses casos a gente está falando só de ingestões de medicamentos para os quais as pessoas não tinham indicação, ou a gente está falando de outras coisas também, como por exemplo, medicamentos vencidos? Medicamentos vencidos, erro de administração, troca de embalagem. Então, às vezes a gente acha que está dando um determinado medicamento porque as embalagens são parecidas e na hora da rapidez você acaba trocando a embalagem e pode causar intoxicação. É isso, Rinara, muito obrigado pela entrevista ao vivo aqui no Bom Dia Espírito Santo. Fica aí um alerta importante, Aurélio, Vanessa, este ano aqui no Espírito Santo, mais de 1.800 casos e quase metade desses casos, 43%, foram de crianças de 0 a 4 anos. Um alerta para os pais aí sempre evitarem o acesso desses medicamentos pelas crianças, principalmente crianças pequenas. Volto com vocês. Ô André, é importante que a informação ela seja passada para você de casa ter acesso ao socorro. Por isso que a médica está falando, né, que o socorro ele é tão importante que aconteça de forma mais imediata. Só para a gente deixar claro, a gente tem um número aqui na tela do Ciatox. É importante levar até uma unidade de saúde, levar até algum ponto específico, enquanto isso vai ligando para o Ciatox, enquanto quem está em casa vai anotando o número, só faz essa confirmação para a gente, ou é melhor levar direto ao Ciatox, ao hospital, à unidade de saúde, só qual que é o procedimento mais adequado? Rinara, novamente, para a gente deixar bem claro para quem assiste a gente, o que fazer quando identificar que uma pessoa se intoxicou por medicamentos? Levar para o postinho de saúde mais perto ou já para um hospital, propriamente falando? Quem tiver condições de trazer aqui para o Ciatox, é melhor já vir para cá. No desespero, o que é mais indicado fazer? Encaminhar a criança para onde? Ligar para o SAMU, aguardar? Qual é a recomendação? Bom, você pode entrar em contato telefônico imediato com o Ciatox através do 0800 283 9904. A gente vai avaliar com agilidade o que aconteceu, tentar identificar como é que a criança está e direcionar o quadro para um serviço de saúde, ou a gente vai acompanhar a criança em casa dependendo do agente tóxico, da dose, do quadro clínico e do tempo de exposição dessa criança. Então, independente do município, ligar para o Ciatox? Sim, a gente faz atendimento a nível estadual, o atendimento é telefônico, a ligação é gratuita e lá você vai encontrar um profissional capacitado para atender a necessidade que porventura acontecer. Perfeito, é isso. Muito obrigado, Rinara. E eu volto com vocês, Aurélio e Vanessa.
O número é 0800-283-9904, uma média de 6 casos por dia, se a gente pegar esses números ao longo de todos os dias passados em 2025. Obrigado, André Afonso, e também a representante do Ciatox.